Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, eu gostaria que você abrisse ela comigo, lá no livro de Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipos, lá no capítulo de número 4, eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 4 também. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. O cabeçalho em cima fala exortações. Aqui Paulo estava exortando a igreja, ensinando a igreja, não corrigindo a igreja. Exortação não quer dizer correção, exortação quer dizer ensinamento. E ensinamento é algo que nós precisamos para a nossa vida todos os dias. Todos os dias nós precisamos aprender. Quem acha que já sabe tudo não serve mais para ser discípulo. Agora, discípulo é aquele que sempre está pronto para aprender. E Deus sempre tem coisas novas para nos ensinar. Amém? Todos encontraram? Digo amém. Pode ser um amém melhor, digo amém. A tradução que eu vou ler em NVI está assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Diga, isso é um ensinamento, pode dizer forte, isso é um ensinamento do Senhor Jesus para a minha vida. Quero ler novamente. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite possa tocar no nosso coração, que nós possamos nos alegrar, e novamente dizer, nos alegramos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso é um privilégio, Deus, estarmos diante da Tua presença, e de todo o nosso coração nós queremos Te honrar, queremos Te adorar, queremos Te glorificar, queremos nos desarmar de tudo aquilo que é nosso, e permitir agora que aquilo que é de Deus, venha vestir a nossa vida, para que nessa noite nós possamos entender o propósito e o chamado do Senhor para a nossa vida. Assim, Deus, nós Te glorificamos, assim nós Te bendizemos pela Tua palavra, que é fiel e poderosa, e que é tudo o que nós precisamos, pois ela é o alimento, o pão vivo, que desce do céu todos os dias, para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Assim nós oramos, e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Digam todos graças a Deus. Tome os seus assentos. Eu
quero nessa noite deixar uma palavra ao seu coração, depois fazer uma oração juntamente com vocês no nome de Jesus. Eu não sei como você se encontra, como a sua vida está. Às vezes nem tudo que representamos é aquilo que estamos vivendo. Nem tudo que falamos é aquilo que estamos vivenciando no nosso dia a dia. Mas há um Deus poderoso, que conhece todas as coisas. Este sim nos conhece por completo. Diante dele nada fica oculto. Ele vê todas as coisas, conhece todas as coisas, sabe todas as coisas e tem poder sobre todas as coisas para nos abençoar e nos dar vitória. A palavra de Deus essa noite fala de alegria. Alegria é algo muito importante na vida de uma pessoa. A pessoa que não tem alegria, podemos ter a certeza absoluta que essa pessoa é uma pessoa triste. A tristeza nunca foi um atributo de Deus e nem vontade de Deus para a nossa vida. Deus não te criou conforme a imagem e a semelhança dele para você ser triste. Amados, Deus, ele é um Deus tão tremendo, que se nós vamos lá para os Salmos, nós vamos ver quantas passagens nos Salmos a Bíblia diz para nós nos alegrar, com cânticos, com instrumentos. Quantas passagens da Bíblia Deus nos incentiva a nós celebrar. Celebrar é se alegrar. Então a alegria é algo que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração. Tenho certeza absoluta que Deus não se agrada quando Ele nos vê triste, abatido. Eu não creio e tenho a certeza absoluta nisso que Deus não tem prazer na depressão de um homem e na depressão de uma mulher. Porque a depressão é algo terrível. Como também tenho certeza que Deus não tem prazer na ansiedade na vida do ser humano. Porque Ele mesmo, em várias passagens, próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, a leitura que nós acabamos de fazer, a Bíblia vem dizendo, não andeis ansiosos. Então não é prazer da parte de Deus que você viva uma vida de ansiedade. E nem prazer da parte de Deus que você viva uma vida de solidão. Deus, Ele quer que você seja alegre, feliz. Agora isso também depende muito de você. Depende muito de você. Você tem que estimular na tua vida a alegria. Você tem que buscar em Deus alegria. E quando nós buscamos em Deus a alegria, amados, nós começamos a viver de uma forma diferente, porque as lamentações, a murmuração, as reclamações, ela começa a sair da nossa vida. Muitas tristezas que você carrega com você, muitas angústias que acompanham a tua vida, é porque você professa isso muito através da tua boca. A insatisfação leva a pessoa à infelicidade. A não realização do ser humano não se sentir realizado, satisfeito em Deus, leva ele à depressão. E é importante você pedir para Deus mudar até o teu humor. Porque tem pessoas que são mal-humoradas.
Tem pessoas que vivem o mau humor todos os dias, parece que nada está bom para ela. E às vezes o que Deus está te pedindo é só uma coisa: coloque um sorriso no teu rosto, coloque alegria na tua vida, e eu derramarei sobre você a minha presença. Como é que Deus vai derramar da presença dele sobre uma pessoa amarga? Se as coisas de Deus são doces, se as coisas de Deus são maravilhosas, como é que você vai ser cheio do Espírito Santo, se você vive só na amargura na tua vida, insatisfeito com tudo, com todos e com você mesmo? Eu vou dizer uma coisa para você, que a pessoa insatisfeita, ela não ama a si mesma. Porque a insatisfação dela vai fazer mal para ela mesma. A tristeza, a angústia, ela não vai prejudicar às vezes outras pessoas, vai prejudicar você, levando você à doença, à enfermidade, levando você a não ter prazer pela vida. Então nessa noite eu quero te dizer: alegre-se no Senhor. Paulo escrevendo essa carta à igreja de Filipos, exortando eles, dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Não importa o momento, não importa o que vocês estão passando, não importa o que vocês estão enfrentando, não importa o tamanho da luta, da prova que se colocou diante de vocês, alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se nele. E aí ele diz novamente: direi, alegrem-se. Ele está aqui incentivando essa igreja a se alegrar em Deus, se alegrar no Senhor, se alegrar em Jesus. Amados, nós temos 1000 razões para ser o povo mais feliz desta terra. Por quê? Porque nós temos reconhecido Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Se tem um povo que tem razão para ser feliz, somos nós, porque nós conhecemos a Deus. Triste você poderia ser quando você ainda não conhecia a Cristo, quando ainda você não conhecia o Senhor, quando ainda Ele não tinha te alcançado. Porque, amados, quando somos alcançados pelo Senhor, a história da nossa vida tem que ser outra. A história da nossa vida tem que mudar. Mas parece que tem pessoas que, mesmo estando na igreja, mesmo ter o entendimento de ter entregado a sua vida para Cristo como seu Salvador, ainda não mudaram de vida. Continuam com o mesmo estilo de vida lá de fora. Tristes, abatidos, cansados, deprimidos, de mal com a vida, mal-humorado. Se Jesus nos alcançou, foi para fazer novas coisas na nossa vida. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Eis que tudo já se fez novo na tua vida. Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então se alegre, adore, glorifique, exalte e bendiga o nome dEle. Engrandeça Ele. Pastor, mas o meu passado foi terrível. Mas até quando você vai ficar ligado no teu passado? Tem pessoas há 30 anos dentro da igreja que ainda se diz que não são curados. A minha pergunta é: o que o poder do Evangelho tem feito de efeito na tua vida? Ah, mas o meu passado foi muito sofrido. Irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, Ele apaga o nosso passado. E nós também temos que declarar isso na nossa vida. Apagar o nosso passado para viver coisas novas.
viver coisas diferentes na nossa vida. É por isso que Cristo nos encontrou. Mas tem pessoas que estão na igreja há anos, mas ainda estão pedindo cura interior. Quando é que o interior dessa pessoa vai ser curado? Tem pessoas há anos na igreja ainda querendo ser liberto. Quando você vai ser liberto de verdade? Tem pessoas dentro da igreja ainda, carregando consigo mágoas de anos e anos no seu coração, falta de perdão, anos e anos ainda dentro do seu coração, mas você já está em Cristo, você já entregou a tua vida para Ele. O que está faltando para você é posicionamento, porque enquanto você não tiver posicionamento nas coisas do Senhor, o inimigo ele faz o que ele quer com a tua vida, e isso em todas as áreas. Mas a partir do momento que você se posicionar de verdade em Cristo Jesus, o diabo ele é destronizado da tua vida, ele cai por terra, ele tem que bater em retirada, porque ele não vai olhar mais para você e ver aquela pessoa sofredora, mas ele vai olhar para você e vai ver em você a presença do Senhor Jesus. A presença do Senhor Jesus tem que resplandecer na nossa vida, nos ambientes que nós entramos. A presença do Senhor Jesus tem que resplandecer na nossa vida, amados, nas coisas espirituais. Se nós estamos escondidos em Cristo Jesus, quando o inimigo quiser nos atacar, amados, primeiro ele vai ver o Senhor Jesus na nossa frente. E Jesus já o venceu na cruz do Calvário, e se for preciso, Jesus vai vencer ele novamente, por causa da minha vida e por causa da tua vida, porque a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia diz, que em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Mas são atitudes que você tem que tomar. Até quando você vai ficar levando essa vida de coisas velhas e coisas antigas? Então, Paulo está dizendo para a igreja: alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Nós temos motivo para nos alegrar no Senhor. A razão da nossa vida é o Senhor Jesus. A razão de nós estarmos aqui é o Senhor Jesus. Por isso nós devemos nos alegrar nele. E quando as coisas chegarem negativamente na nossa vida, vamos dizer como Paulo, novamente vamos dizer, vamos nos alegrar em Deus. Vamos buscar o Senhor. Aí ele continua dizendo que a nossa amabilidade, que o nosso amor, ele seja conhecido por todos. Sabe como você é conhecido, meu irmão? Pelo amor que você expressa ao Senhor Jesus Cristo. Você é conhecido pelo amor que você tem pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Muitas pessoas querem ser conhecidas através de outras tantas coisas. Muitas pessoas parecem que gostam de ser conhecidas pelo sofrimento, pela tristeza, pela amargura, esperando que as pessoas tenham dó dela, que as pessoas se compadeçam dela. Você não precisa disso. Você precisa ser conhecido pelo amor que você tem no teu coração, pelo Senhor Jesus Cristo. É esse amor que nos impulsiona a seguir em frente todos os dias. Esse amor por Jesus é que nos conduz na nossa fé, na nossa certeza de vida eterna. Que você seja conhecido pelo amor por Jesus. Mas a minha pergunta para você que está aqui, irmão, crente: você ama Jesus de verdade? Ou você só está escondido, se escondendo atrás da Bíblia, se escondendo atrás de uma religião?
mascarando algo que você acha que esconde, mas você não esconde nada de Deus. Nós somos conhecidos pelo amor que sentimos pelo Senhor, somos conhecidos pelo amor que sentimos ao nosso próximo. E quando nós demonstramos esse amor por Deus, pelo próximo, nós vamos entender que perto, diz Paulo, está o Senhor. Como é que nós atraímos a presença de Deus? A presença do Espírito Santo é pelo amor. Se eu não amo estar na igreja, como é que eu vou atrair a presença do Espírito Santo? Se eu não amo a Deus, como é que eu vou atrair a presença de Deus para a minha vida? Se eu não amo o meu próximo como eu mesmo, como eu estarei agradando o Senhor? Nós somos conhecidos pelo amor que nós demonstramos. E quando nós demonstramos esse amor, nós vamos entender que o Senhor está perto, que o Senhor está próximo. E uma das certezas, igreja, que nós temos que carregar no nosso coração e na nossa vida, que o Senhor está conosco todos os dias, não somente dentro da igreja no culto, mas que durante toda a semana, aonde nós colocar a planta dos pés, o Senhor está perto de nós, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, livrando nós de todo o mal e declarando a vitória dele sobre nós. Porque ser crente só aqui dentro também não vale a pena. Você está perdendo o teu tempo. Ser convertido só dentro da igreja e lá fora, irmãos, um desviado, não vale a pena. Você está perdendo tempo. A nossa conversão é aqui dentro. Aqui nós vivemos a verdade. Lá fora também vamos viver a verdade e praticar a verdade. Aqui você não mente, lá fora você não vai mentir também. Aqui dentro você não engana, lá fora você não vai enganar ninguém também. Você vai viver o propósito de Deus na tua vida. Porque o Senhor está perto daqueles que o amam. O Senhor está perto daqueles que o buscam. O Senhor está perto daqueles que se derramam na presença dEle. Perto está o Senhor. E se o Senhor está perto, Paulo está dizendo assim, então não andei ansiosos por coisa alguma. Não tem necessidade da ansiedade tomar conta do nosso coração se o Senhor está perto. Porque se o Senhor está perto da nossa vida, se o Senhor está conosco, já está garantido a bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Se eu caminho com o Senhor, se você caminha com o Senhor, por que ficar preocupado, ansioso pelo dia de amanhã? Por que se desesperar pelo futuro? Por que colocar em questão a nossa fé? Se eu tenho certeza que o Senhor está comigo, se você tem certeza que o Senhor de verdade está na tua vida, o amanhã é só mais um amanhã, que você crê que Deus vai te dar oportunidade para você viver, mas para glorificar e exaltar o nome dEle. Se você tem certeza que Deus está com você, meu irmão, você não tem preocupações com as coisas do amanhã, porque você sabe que no amanhã Deus estará com você, e aonde você colocar a planta dos pés e colocar as tuas mãos, Ele estará presente na tua vida, providenciando tudo o que você precisa. Agora o ansioso, ele toma decisões precipitadas. A ansiedade faz o ser humano tomar decisões fora da hora. O ansioso não aprendeu ainda a esperar em Deus. Por isso que às vezes ele mente para se dar bem. Por isso que às vezes ele quer enganar porque ele acha que está se dando bem. Porque ele não aprendeu a esperar em Deus. A ansiedade faz a pessoa queimar etapas na sua vida. Decisões que não era o momento de ser tomada, ela toma por causa da ansiedade, por causa do desespero. Quantas pessoas hoje arrependidos, porque na hora da ansiedade tomaram uma decisão
que comprometeu o seu futuro. Então o Senhor está dizendo, através de Paulo: não andeis ansioso por coisa alguma. Pastor, mas como eu não vou ter preocupação? Você só vai entender isso quando você entender que você tem que descansar em Deus. Enquanto você não tiver esse entendimento espiritual de aprender a descansar em Deus, você não vai controlar a ansiedade na tua vida. Agora, quando você aprender a descansar em Deus, você sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Você pode estar passando por uma turbulência, mas lá na frente você já está vendo a vitória na tua vida. Você não vai tomar decisão precipitada. Você não vai ter que pagar preço por coisas que você poderia ter esperado em Deus, um momento de Deus na tua vida, e a ansiedade impulsionou você a fazer. Ele está dizendo: não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo, presta atenção, pela oração e súplicas. Oração e súplicas é algo totalmente diferente. Oração é uma coisa, súplica é outra. Mas ele está dizendo: pela oração e pelas súplicas e com ações de graça. Aí ele está dizendo: apresente seus pedidos a Deus. É quando nós não estamos desesperados, mas primeiro nós vamos orar, depois da oração nós vamos suplicar, depois das súplicas nós vamos agradecer, e depois então nós iremos apresentar os nossos pedidos a Deus. Você já parou para analisar o quanto nós oramos errado? Nós já vamos direto. Nós vamos pedir direto, nós queremos receber algo, nós vamos: Deus, faça isso por mim. Não é assim que funciona no mundo espiritual. Primeiro ore. Se você viu que a oração não chegou, comece a suplicar, comece a clamar. E depois da súplica, já comece a agradecer. Já comece a agradecer o Senhor, ações de graças ao Senhor. E depois dessas 3 etapas, então apresente a Deus aquilo que você quer. Você preparou o terreno. Você tocou o coração de Deus. Depois que você preparou o terreno e tocou o coração de Deus, irmãos, tenha certeza que você não vai ficar sem resposta. Porque Deus não é o teu empregado e nem meu empregado. Nosso problema é que às vezes nós achamos que mandamos em Deus. Cuide com esse negócio: eu estou determinando. Pastor, mas isso é ousadia de fé. Nem sempre é ousadia de fé, às vezes é ousadia de arrogância. Porque eu e você não temos direito para determinar nada para Deus. Quem somos nós para querer determinar Deus fazer algo por nós? O problema é que nós somos muito mal instruídos, às vezes, na nossa caminhada de fé. Às vezes nós queremos impor, e para Deus você não impõe nada. A autoridade é dele o poder, não é nosso. Nós só temos que nos sujeitar a ele. Por isso que o Jó escreve no seu livro: de sujeitai-vos a Deus. Ficar em paz com ele, e a prosperidade descerá até você. Por isso que nós temos que nos sujeitar a Deus, irmãos. Entender que é Ele que está no controle de todas as coisas. Às vezes nós queremos impor Deus fazer. E às vezes nem sabemos se é a vontade dEle. Quantas pessoas que já pediram coisas para Deus, e depois disseram: não era isso que realmente eu queria. Eu já orei por tantas pessoas,
para comprar, para vender, para abrir comércio, negócio. Aí depois um dia a pessoa abriu, fez e disse: olha, não era isso que Deus queria para mim. Deus não trabalha assim. Deus é um Deus de certeza. Mas às vezes por causa da tua insistência, a tua petulância diante de Deus, Deus permite certas coisas acontecer, para te ensinar que não é do teu jeito e nem do meu jeito, é do jeito dele. Porque o jeito dele é o jeito correto e é o jeito certo. Aprenda a esperar no Senhor. Ore ao Senhor, súplicas. Suplique ao Senhor com ações de graça, apresente os seus pedidos para Deus. E aí quando você apresenta os seus pedidos para Deus, a paz de Deus, que cede todo o entendimento, primeira coisa que ela vai fazer, guardar o teu coração. E você tem uma coisa que o nosso coração precisa ser guardado. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Salomão escreve, Provérbios 4, dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem todas as saídas da vida. Então é nós entender, amados, que a paz de Deus, que vem do Senhor e que cede todo o entendimento, guardará o nosso coração. O teu coração tem que ser guardado por Deus, blindado pelo Espírito Santo. A minha pergunta nessa noite é, antes de eu encerrar, se você não blindar o teu coração em Deus, e não pedir para o Espírito Santo te ajudar nessa missão, o teu coração é um coração vulnerável, tudo que vem entra nele. Tudo que o diabo lança entra nele. Você acha que essa mágoa que você carrega com você é por acaso? Não é. É porque o diabo achou o seu coração desguarnecido. E ele lançou isso ao teu coração para acabar com você. Você acha que é por acaso que você não perdoa? É porque o teu coração não está blindado pelo Espírito Santo. Aí o inimigo vem e alimenta dentro de você a falta de perdão. E aí você corre o risco de viver a vida toda sem perdoar. E se nós formos olhar biblicamente, qual é o ensinamento de Jesus sobre perdão? Que nós devemos de perdoar uma pessoa 70 vezes 7. O que quer dizer que o perdão é eterno. Mas quando você não perdoa, quando você não libera perdão, o teu coração sofre, você sofre. A tua vida não pode ser uma vida de alegria, porque tem algo lá dentro de você, que de quando em quando vem, tira a tua paz, tira a tua alegria, faz você chorar. Guarda o teu coração. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração. Mas não guardará somente o coração, mas guardará também a nossa mente. O Senhor vai guardar a nossa mente. Aqui há as maiores batalhas que enfrentamos na vida. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz para nós nos guardar e nos proteger dos dardos inflamáveis do inimigo. Quando o inimigo lançar o dardo para atingir a tua mente, que a tua mente, que a tua cabeça, sobre ela esteja o capacete da salvação. Que o dardo não entre. Isso é uma coisa muito séria. Sabia que tem coisas que você fala só porque o diabo lançou na tua mente? As setas do inimigo é algo terrível, ele lança. E depois que você lança, é que você fala. O inimigo lança aquela seta, aquele dardo, você não vai ser ninguém na vida. A pessoa vai dizer, não, realmente eu não sou ninguém na vida. O inimigo lança o dardo dizendo, essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Aí ela vai falar, realmente eu não vou chegar a lugar nenhum.
Ele lança o dardo dizendo, você não vai conseguir. A pessoa diz, realmente, eu não vou conseguir. O inimigo lança o dardo dizendo, você não vai perdoar. Realmente, eu não vou perdoar. Agora, quando a nossa mente é guardada, protegida pelo Senhor Jesus, o diabo pode lançar a seta que ele quiser. A seta vai vir e vai voltar. Coração guardado, mente guardada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. Cuide, meu irmão. Cele da tua vida espiritual. Às vezes você está jogando fora oportunidades de Deus fazer uma grande obra na tua vida, porque você não tem cuidado disso, não tem cuidado das palavras que saem da tua boca. Termino dizendo, cuide para não falar mal de ninguém. Não seja aquela pessoa que pela frente você abraça e por trás você fala mal. Isso é hipocrisia. Isso não agrada a Deus. Isso afugenta o Espírito Santo da nossa vida. Não tem como nós viver o sobrenatural de Deus dessa forma. Por frente, meu querido, minha querida. Mas por trás, irmãos. É isso, é aquilo. Não gosto, não vou com a cara. Quem é você para não ir com a cara de alguém? Já parou para pensar sobre isso? Eu não vou com a cara daquela pessoa. Quem é você para dizer que não vai com a cara de alguém, se todos nós somos imagem e semelhança de Deus? Não é só você que é a imagem e semelhança de Deus. A pessoa que está ao seu lado, a pessoa que você convive, a pessoa que você anda, a pessoa com qual você trabalha com ela, ela também é imagem e semelhança de Deus. Todos foram criados pelo Senhor. Não temos esse direito. Só que nós nos achamos nesse direito e queremos às vezes representar uma vida espiritual que não vivemos. Carregar orgulho no coração para quê? Me dê um motivo pelo qual você deve ser uma pessoa orgulhosa. Se achar melhor do que alguém. Mas eu sou mais capacitado, eu sou mais inteligente. Isso é atributo que você deve dar a Deus. Porque tudo que você tem na tua vida foi Ele que te deu. A sabedoria que você tem foi Deus que te deu. Se Deus quiser tirar, Ele tira na hora. Porque Ele tira também. Você acha que Deus não tira? Deus tira também coisa da vida das pessoas. Às vezes Deus quebra a pessoa no meio, para ela reconhecer que o controle é dele, e nunca é seu. É nós entendermos isso. Por que nós não vivemos o sobrenatural de Deus, a presença de Deus? Por causa das nossas atitudes. Da forma que agimos, da forma que fazemos. Isso, quem sabe, tem sido o grande impasse. E Paulo estava direcionando, exortando essa igreja. 2 em específico. Ele estava direcionando esses 2, ele estava direcionando a igreja. Ele estava ensinando como a igreja deveria de viver, como a igreja deveria de proceder, como a igreja deveria de andar. Primeiro fator, através da alegria. E nós nos alegrar no Senhor, nos alegrar na salvação. Uma coisa que Davi pediu, irmãos, ele não pediu trono, ele não pediu prata, ele não pediu ouro, no Salmo 51. Ele disse, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito. E ele termina dizendo que eu nunca venha perder a alegria da salvação.
Às vezes as pessoas querem prata, querem ouro, querem bens, mas não querem a alegria da salvação. A maior alegria que eu devo carregar no meu coração e que você deve carregar no teu coração não é pelo aquilo que você tem, não é por aquilo que você é, não é por aquilo que Deus já te deu, e nem por aquilo que Deus vai te dar. A maior alegria que você deve carregar no teu coração é a alegria da salvação, a alegria da vida eterna. Essa é a maior alegria que nós temos que carregar. Se você perdeu essa alegria, você perdeu tudo: dinheiro, bens, sabedoria, não tem valor nenhum, é lixo para Deus. Tem valor nenhum, porque daqui você não vai levar absolutamente nada. Então sirva o Senhor, coloque a tua vida na presença do Senhor, permita o Senhor guardar o teu coração. Diga todos os dias: Senhor, guarda o meu coração, blinda o meu coração, que no meu coração não entre nenhuma raiz da amargura, que no meu coração não entre mágoa, falta de perdão, que o meu coração não seja tomado pelas coisas terrenas, mas que o meu coração seja um coração puro, porque a Bíblia diz nos Salmos, que quem vai entrar no santuário? Aqueles que têm o coração puro e as mãos limpas. Peça para Deus guardar a tua mente, peça para Deus guardar você, que todo o teu pensamento esteja alinhado com a vontade do Senhor, que a tua mente não seja oficina do diabo, porque mente vazia é oficina de Satanás, mas que a tua mente seja uma mente saudável, que você tenha a mente de Cristo, que você possa olhar para as pessoas e amar as pessoas, você possa olhar para o perdido e amar o perdido, que você possa olhar para as coisas à tua volta e amar tudo aquilo que Deus tem te dado com alegria no teu coração, que você tenha a mente de Cristo, e que você possa viver uma vida abençoada, e uma vida de vitória, porque Deus não te chamou para você ser derrotado, para você ser fracassado, e para o diabo fazer o que ele quer da tua vida. Deus te chamou, Deus te colocou em pé, Deus levantou a tua cabeça, para te dizer que Ele é o Senhor da tua vida, e se você viver no centro da vontade dEle, Ele vai manifestar o sobrenatural dEle sobre você, e você vai romper, você vai vencer, e você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você recebe, você glorifica e aplauda o nome do Senhor. Coloca-se de pé.